Olá, tudo bem? Prazer em ter você com a gente mais uma vez aqui no programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, falando de Americana para mais 12 cidades aqui da nossa região. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para você, telespectador, o Alan Jonas Duarte. Quem seria o Alan? Tudo bem, Alan? Magrão, prazer estar aqui. A gente faz essa brincadeira, viu, Alan? Porque é o seguinte, você tem o seu apelido que todo mundo te conhece, Isso. Pessoal de fora não conhece, o pessoal aqui da cidade americana conhece, que é o Aladim Duarte, né? Aladim, por que Aladim? É um apelido de infância? Aladim praticamente virou um nome, viu, Magrão? Toda a minha parte, minha vida aí, que a gente vai falar um pouquinho, no esporte, minha vida profissional, né? Esse apelido que eu logo muito jovem, logo após os 10 anos, 10, 12 anos, me apelidaram, né? Eu acabei adotando aí como nome hoje, na verdade, o Alan Jonas Duarte, na verdade, o pessoal hoje, o popular, né? Aladim, né? Teve alguma lâmpada maravilhosa aí na história, Aladim? A lâmpada maravilhosa fica por conta das piadinhas, das né? interpretações, né? Bom, pessoal, o Aladim, o Alan Jonas Duarte, o Aladim Duarte, ele é secretário aqui da cidade americana, secretário de Serviços Urbanos. Mas antes de ser secretário de Serviços Urbanos, ele que tem 30 anos, é engenheiro ambiental especializado em infraestrutura de saneamento básico, ele tem uma história toda diferente até chegar nesse ponto, né? Você foi atleta, foi campeão mundial de bicicross, como é que foi essa história? Conta pra gente, Aladim. Magrão, na verdade, com 15 anos eu comecei no esporte, no bicicross, um esporte que eu vinha praticando há muitos anos já. E logo quando eu comecei, eu tive uma desenvoltura tanto quanto rápida. No primeiro ano que eu competi, eu fui campeão paulista. E isso foi em 98. E de lá até 2006, eu participei de vários campeonatos, né? Representei a cidade americana, representei nosso estado, corri até alguns anos, eu corri pela cidade de Paulínia. Mas eu tive uma vida muito interessante, uma história muito interessante no esporte. Hoje o bicicross, que é um esporte olímpico, é um esporte que ele vem crescendo e o Brasil ele tem muitas chances de ter uma medalha nesse esporte. Eu praticamente iniciei o ciclo olímpico, o ciclo olímpico desse esporte, né? Eu fui em 2006, quando eu fui campeão mundial de bicicross. Foi o primeiro ano que o bicicross recebeu o prêmio olímpico, aquele prêmio Brasil Olímpico, que é entregue no Teatro Municipal de Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade e o prazer de ser o primeiro atleta eleito, né, o melhor atleta do país, e receber esse prêmio. Então fiquei muito feliz e, na verdade, também comecei a minha vida, se é que eu posso dizer, uma vida pública, né? Que foi através do esporte, porque não é fácil você ser atleta nesse país, né? Então você tem que colocar o seu currículo, você tem que bater na porta do empresariado, você tem que bater na porta do prefeito, né, das secretarias, para que você consiga desempenhar um esporte e conseguir alguma coisa importante, como eu disse, né, seja para a cidade, para o estado, para o país. Mas começou nessa, Magrão. Então, durante esses anos, foi bem intenso minha vida, como eu disse, campeão mundial, fui bicampeão sul-americano. Bola, desculpa interromper, mas já interrompendo, como é que você conseguiu, tipo nessa época, ser campeão mundial aqui pela cidade de Americana? Foi pela cidade de Americana, não foi? Já que não tinha essa pista de bicicross que através de você que ela foi construída, não foi mais ou menos por aí a história? Magrão, foi uma conquista. Você treinava onde? Na verdade, a Americana ela possuía uma pista de bicicross até que foi inaugurada em 1995. Só que ela estava um tanto quanto ultrapassada, né? O bicicross, como eu disse, ele evoluiu com o ciclo olímpico, ele evoluiu bastante. Mas a gente, né, como eu disse, você ser atleta no país não é fácil, então você acaba superando algumas dificuldades. Mas sem os parceiros, sem o apoio da prefeitura, o apoio de patrocinadores, até mesmo da família, não seria possível. Então, as viagens internacionais que nós fazíamos servia de intercâmbio para você ter uma adaptação, para você praticar em circuitos diferentes, treinos físicos, Quem acompanhamentos. Quem é que bancava essas viagens, Aladim? Era o patrocínio? Olha, Magrão, a família ajuda muito, né? Ajuda Mas, bastante, né? como eu disse,
o bater na porta também e pedir ajuda também foi o fundamental, né? Eu não nasci numa família, não tenho vergonha nenhuma de falar, não nasci em berço de ouro, né? Mas graças a Deus minha família me deu toda a estrutura, todo o apoio para que eu conseguisse desempenhar isso. Como eu disse, você tem que fazer tudo, né? Você tem que ser o treinador. Na verdade, você tem que acompanhar seu treino, você tem que pedir patrocínio, você não tem uma equipe. Então você acaba desempenhando vários papéis, essa é a maior dificuldade. Mas as viagens, né? Conhecer outros países, outras pistas, competir com outros atletas, isso deu uma bagagem muito grande para que eu conseguisse chegar a ser campeão mundial. Então, na verdade, eu acredito assim, o título em 2006 que eu consegui, ele foi uma somatória de treinos, de experiências que eu tive ao longo da carreira. Eu, em 2000, Magrão, foi meu primeiro campeonato mundial. Logo de primeira, eu consegui ser terceiro colocado numa categoria muito difícil, que é a Junior Man. Onde foi esse campeonato? Isso foi em Córdoba, na Argentina, né? Você viajou bastante, né? Viajei bastante. Tive a felicidade... Tive o prazer e a felicidade, através do esporte, conhecer vários países, né? De conhecer vários países. Isso agrega muito, né, Mago? Acho que um dos maiores satisfação ou que o esporte traz justamente é isso, é você conhecer outras culturas, a disciplina que ele te traz, a saúde, as pessoas. E eu acho que o motivo de eu estar aqui hoje também, as portas que se abrem, Magrão. Acho que foi o esporte, eu até destaco bastante, porque foi o meu pilar, foi a minha sustentação para hoje eu estar onde eu estou. Tá, depois você foi campeão mundial, você começou tarde, começou com 15 anos, você foi campeão com quantos anos? Comecei com 15 anos, eu fui campeão com 24 anos. Porque o pessoal pensa que bicicross é esporte só de criança, né? Com 24 anos você já não era uma criança. Não, Aliás, com 15 você já não era uma criança, era um adolescente, esse tipo de coisa. Porque aqui na cidade americana teve uma garota antes de você, que era a Esgubim, Ana Flávia Esgubim, foi uma... Que ela foi antes de você, né? Que ela nós mais ou menos tivemos junto. um período, ela começou ela antes, também, né? Bem antes ela começou, e nós tivemos um período em conjunto, aí fomos contemporâneos por um certo período aí, mas foi uma das pioneiras no feminino, né? Tem esse tabu bicicross de ter meninas, hoje está muito mais disseminado, difundido a prática feminina, então nós temos que destacar que ela foi uma das pioneiras, principalmente por ser mulher e do interior e ter também. esse desafio, né, Magrão? E bicicross. A americana tem umas coisas esquisitas, né? Que de repente o pessoal se desponta em umas coisas que ninguém imaginava e acaba acontecendo, como o caso dessa garota. Mas aí a Aladim chegou e foi para a faculdade. Você foi fazer engenharia ambiental e você fez onde o curso? Na Escola de Engenharia de Piracicaba. Piracicaba, né? Isso abriu as portas para você entrar na parte política. Você não é uma pessoa política, você não é vereador, não foi candidato, mas você já está participando pela segunda vez, no segundo mandato do prefeito de Americana, Diego Denadai. Magrão, é difícil a gente avaliar a política, né? Tem a política partidária, eu acho que a política se faz, eu acho que desde o primeiro momento, como atleta, como você disse, acho que eu tive um pouquinho de trabalho, teve várias outras pessoas, não podemos esquecer também, que passaram e que trabalharam, mas acho que a partir do momento que o prefeito Diego também acreditou nesse projeto, isso em 2009, de a gente ter uma nova pista, de reformular e ter uma pista de padrão internacional, e com a inauguração de um campeonato latino-americano que há 8 anos não era realizado no Brasil, eu acho que isso gera uma política a favor de uma bandeira que, na verdade, eu defendia, defendo e defenderei, né? Como eu disse, que é o que me abriu todas as portas. Falando um pouquinho de política, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico também na faculdade, então acompanhei toda a Escola de Engenharia, que é uma fundação municipal, então tinha os conselhos. Então, teve um pouquinho de política envolvida, mas sempre foi uma política voltada, não para política partidária, mas política voltada, ou seja, para o esporte, ou para a educação, para a bandeira do meio ambiente, que a minha formação se deu em engenharia ambiental, então, e foi em Piracicaba. Então, algumas coisas nós tivemos, eu tive, né, uma participação, até então como aluno, para desenvolver alguns projetos, Piracicaba e Americana na questão ambiental também. Então, acho que isso daí, na verdade, acho que já estava um pouquinho no sangue, né? E isso só veio se aflorando cada vez mais. Daí você começou a participar e como você chegou a ser vice-presidente do PR? Porque depois a gente vai chegar aqui nos mandatos contando a sua história aqui na cidade americana,
para chegar na secretaria que você assumiu, que é uma secretaria muito importante, né? Magrão, hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente do PR. Logo quando nós tivemos o episódio que, como eu disse, o Diego abraçou a ideia da pista e eu praticamente coordenei toda a reforma, organizei o campeonato em 2009 e logo depois o DAI precisava de técnicos, eu como era da parte de engenharia acabei assumindo a diretoria de planejamento no DAI, onde eu entrei em 2010, logo no começo do ano de 2010 e fiquei até o final de 2012. E lá no DAI eu fui, né, a gente faz a micropolítica, né, se é que eu posso dizer, eu fui presidente da CIPA, né, ligado à parte de segurança. Eu acompanhei muito de perto, junto com o prefeito Diego, a Secretaria de Convênios, os projetos do PAC 2, que é de saneamento, que hoje estão em andamento na cidade e que com certeza logo em breve vai beneficiar toda a cidade no quesito saneamento, né, obra de extrema importância. Então, eu acho que esse trabalho, Magrão, né, pequenas atitudes do dia a dia, de trabalho, de convivência com funcionários, né, de aprimoramento de alguns trabalhos, eu acho que isso foi... E logo quando chegou no período eleitoral, em 2012, quando o Diego se reelegeu, eu fui convidado a compor essa diretoria do PR, onde eu ocupei a vice-presidência, né? Tá certo. Mas eu quero voltar um pouquinho antes da gente encerrar esse primeiro bloco, Aladim, para falar a respeito dessa infraestrutura. A cidade americana, hoje, ela é servida dessa infraestrutura praticamente toda a cidade? Americana, Magrão, só para a gente contextualizar, eu sempre digo, né? Americana, ela paga pelo pioneirismo. Como você disse, Americana, pessoas que se desenvolvem em alguns esportes. Americana foi a primeira cidade do Brasil a ter uma estação de tratamento de esgoto. Americana está entre as primeiras cidades, se não a primeira cidade nessa faixa etária de número de habitantes, em rede de coleta e afastamento, né? O que é rede de coleta e afastamento? É total eliminação de fossa séptica. Então, hoje, todo o esgotamento ele é encaminhado. Hoje nós temos 2 estações de tratamento de esgoto, uma, por sinal, com uma eficiência maravilhosa e com capacidade ociosa, que é a ETE Praia Azul, e nós temos a ETE Quilombo, que nós tivemos o processo, até um processo licitatório, e a obra, na verdade, a obra encontra-se em andamento. O porquê eu falei pagar pelo pioneirismo? A Americana cresceu, né? Então, aquela ETE que foi projetada para uma quantidade, para um volume de esgoto, isso se ultrapassou e não foi feita ampliação. Então, na verdade, é difícil falar, não tem tratamento? Tem tratamento, mas é que a eficiência do tratamento não atinge o que é indicado por lei, né? Hoje, hoje nós temos uma eficiência de 50%, a gente diz, na remoção de matéria orgânica do esgoto. E a lei fala em 80%. Então, é uma situação que não podemos falar que não tem o tratamento, ou só que é metade tratado. Não. Na verdade, a eficiência dela, hoje nós temos um problema de eficiência, que já está sendo sanado com a construção que está em andamento da ETE Carioba, que vai ter capacidade para tratar o esgoto com eficiência de mais de 90% de 85% da população americanense, que é a bacia do Quilombo. Tá certo. Aladim, a gente volta a conversar daqui a pouquinho depois dos comerciais. A gente vai rapidinho, né? E vamos falar mais um pouco sobre o tratamento de esgoto e vamos entrar realmente na sua área, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, que foi uma subdivisão de uma outra secretaria que anteriormente estava aqui na cidade, não é isso? Isso, da Secretaria de Obras. Ok, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Você pode participar, deve participar aqui do nosso programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios, pelo nosso e-mail programaNovaOrdem@gmail.com ou então pela nossa página do Facebook. Ok, estamos de volta aqui pelo canal Net Cidade com o programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Hoje estou conversando com o Aladim Duarte, ele que é secretário de Serviços Urbanos aqui da cidade americana. Ele que é um rapaz jovem, 30 anos, já foi campeão mundial de bicicross, é mole ou que mais, né? É engenheiro ambiental, especialista em infraestrutura de saneamento básico. Agora, a gente estava falando no bloco anterior, Aladim, a respeito da coleta total ou não do esgoto aqui da cidade americana.
A cidade americana tem uma coleta praticamente de todos os domicílios, mas não é uma coleta, digamos assim, perfeitamente aprovada. Né? 50%, porque a dimensão aumentou, a coleta. Explica mais uma vez, só para a gente captar isso aqui e mudar um pouquinho a história aqui. Na verdade, resumindo, né, Magão? A Americana teve seu crescimento populacional e a estação de tratamento de esgoto ela não conseguiu acompanhar, ela não acompanhou através da implantação de módulos de tratamento. Isso aí foi feito em 1980, 82 pelo prefeito Carrão Meneghel, começou por aí, não foi? Isso mesmo. Teve sua inauguração. Ela, na verdade, começou em 1981. Só que só foi inaugurado em 1990. Então, foi um período, se a gente for avaliar o período de projeto até o final do período de execução, é um período muito grande. Então, você acaba tendo variáveis de projeto. Certo. Então, e é um sistema também que... É um sistema hoje, não sei se eu vou entrar muito tecnicamente, falar, mas assunto. Hoje, na verdade, está tendo uma mudança de concepção de tratamento, né? Anteriormente, hoje, essa concepção que a gente chama de filtro biológico, falar assim, ela é muito sensível. Então, principalmente a americana que tem contribuição industrial no esgoto, qualquer esgoto que tem uma diferença de carga, ela acaba desequilibrando o tratamento. Hoje, essa que está sendo a nova implantada, ela é um sistema também biológico, só que a flexibilidade de tratamento dela é maior, conseguindo ter eficiência na variação do nosso efluente. Tá certo. Resumindo, a americana tá bem na fita, né? Tá bem na fita e mais um ano vai ser novamente aí no número 1, na verdade já é em saneamento, mas vai ser referência aí. Se todo mundo tivesse assim, já estava muito bom, né? Magrão, a americana pode-se dizer que é uma ilha no oceano, né? A gente pega mesmo nossa região, que é extremamente rica, a gente já tem uma precariedade dos municípios, né? Mas que isso vem mudando, né? Na verdade, o saneamento demanda muito recurso. Mudando, né? A consciência, né? E a aplicação de recursos no saneamento também. Dinheiro também, que é muito importante e é fundamental. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, Aladim, Secretaria de Serviços Urbanos, por que teve essa subdivisão? Para você concentrar um pouco mais nos serviços, deixando a cidade mais bonita do que ela já é? Magrão, na verdade tem o aspecto visual, mas os serviços urbanos também estrutural. Funcional. Funcional, né? Hoje o que compõe a Secretaria de Serviços Urbanos? Nós temos uma unidade de limpeza, né? A unidade de limpeza já é como eu digo, já é uma secretaria. São quase 350 funcionários responsáveis pela coleta do lixo doméstico, coleta de recicláveis. Nós temos as cooperativas de reciclagem, nós temos os ecopontos. Então é bem grande. Nós temos o cemitério. Aí outra parte, né, falando já de outra unidade, nós temos a unidade de serviços urbanos, responsável pela emissão de alvarás, aprovação de projetos, fiscalização de posturas. Os 2 cemitérios do Gramado e o Cemitério da Saudade. Nós temos também as regionais. É só alegria a sua pasta, né? Nós temos, na verdade, o zoológico também, vale destacar o zoológico da cidade, o Jardim Botânico. Então, uma secretaria ampla, né? Parques e jardins também faz parte? Parques e jardins também, que até parques e jardins... foi até uma mudança que eu vi a necessidade de fazer, Magrão, logo quando eu assumi. Que compreendia Jardim Botânico, viveiro de mudas, zoológico, poda de árvore, capinação, limpeza. Então, quando eu entrei, eu vi a necessidade de formar uma unidade de conservação de áreas verdes. Que foi uma unidade que eu me apliquei, né? Fiz algumas mudanças e hoje a gente vem conseguindo ter um resultado bem interessante. E eu gosto de destacar com mão de obra própria, né? Hoje 100% dessa unidade de conservação de áreas verdes é feita com mão de obra dos funcionários da prefeitura, equipamentos da prefeitura, e a gente vem conseguindo, nós tínhamos um acúmulo, mas a gente vem conseguindo, com trabalho, com planejamento, que eu prezo muito a questão do planejamento, a gente vem conseguindo colocar em dia os trabalhos, as demandas do município. Tá certo. Bom, agora eu vou tocar num assunto que deve ser a ferida desse ano, principalmente, depois daquela tragédia lá em Santa Maria, onde mais de 200 jovens morreram naquela boate Kiss. Isso aí demandou em todo o país uma
fiscalização mais insistente nas boates, casas noturnas, enfim, qualquer ambiente que tenha algum tipo de aglomeração. E é mais um pepino da sua pasta. Como a cidade de Americana hoje se comporta diante daquela tragédia e como hoje vem acontecendo aqui na cidade? Está todo mundo dentro da lei, Aladim? Magrão, que foi um problema isso, não na foi? verdade, Na época teve que fechar a casa noturna, teve que fechar a boate. Foi um problema e foi muito debatido essa questão. Só que é o que eu sempre falo, infelizmente, as mudanças ou mesmo leis implantadas ou atos do executivo sempre se dão a partir de grandes catástrofes. Está o exemplo da Defesa Civil que se deu a Defesa Civil posterior à Segunda Guerra Mundial. E com o incidente na Boate Kiss não foi diferente, né? O incidente da Boate Kiss foi um divisor de água na fiscalização, não só no município de Americana, como no Brasil. No país, né? País. Então, corporações, né? Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, prefeituras, unidade de fiscalização, como eu sou responsável pela pasta hoje, nós mudamos, né, o modo de avaliar os processos. Americana, nós tivemos o ato, eu sempre destaco esse ato do prefeito Diego Denadai, que foi um ato de coragem, um dia depois do acontecimento da Boate Kiss. Ele decretou suspensão dos alvarás, das boates e casas noturnas. Americana tinha 13 boates. Foi um ato, como eu disse, debatido, mas ao longo da semana que teve aquele incidente, nós percebemos o seguinte: nós conseguimos sair na frente. Por quê? Suspendendo, a gente conseguiu que os proprietários viessem até nós e já viessem munidos de documentação, caso tivesse a falta de algum documento, para que a gente já conseguisse sanar o problema, já que no final de semana posterior ao incidente ele pudesse funcionar sem ter nenhum prejuízo financeiro para o seu estabelecimento. Em outras cidades, o que nós percebemos? O tempo começou a passar e as informações não se consolidavam. O que começou? As prefeituras, até mesmo cobradas, uma postura, começou a ter as lacrações. Né? Não tem documento e ela fechava a porta. Então nós fizemos de forma contrária, que eu acho que foi muito mais, pareceu um ato um tanto quanto radical, mas a gente percebeu que na verdade foi um ato mais educativo, né? De aproximar mesmo. E hoje a gente vem controlando. Então hoje as boates e casas noturnas de Americana, isso eu posso dizer, encontram-se em perfeitas condições de funcionamento. E a gente vem, ao longo desse ano, também fiscalizando outras casas, né? Ou casas que tinham problema tinham o KNAI para uma atividade e acabava exercendo outra atividade. Então a gente vem fazendo essa fiscalização de uma forma, como eu disse, sempre notificando, chamando para uma conversa e educando. A não ser que isso não seja cumprida a notificação e a gente toma a medida, né, que se faz necessária, que é uma medida de segurança, que é quando é feita a lacração do estabelecimento. Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto agora para encerrar aqui o programa, Aladim, ambições políticas? Pretende seguir? Pelo menos até o final desse mandato do prefeito, você vai estar aí na secretaria e você pretende, quem sabe, caminhar por outros ares? Magrão, como eu disse, até quando eu começo a falar tecnicamente, eu acabo até me empolgando. É história de político, tá vendo? Eu acho que, na verdade... Vai falar que não é político. Não, na verdade, eu acho que eu posso... eu venho venho estudando, venho me especializando, adoro a administração pública, que acaba, a gente vive política, respira política. Mas eu acho que eu contribuo muito mais tecnicamente... Na parte técnica do que na parte política? Do que na parte política, né? Mas é uma situação complicada, como eu disse, né? E quando fazem essa pergunta para mim, eu acho que a gente não sabe o dia de amanhã. Não dá para separar as duas coisas. Como eu respondo, Magrão, da mesma forma que eu não tinha pretensão de ser secretário. E hoje você está secretário? Hoje estou na posição de secretário.
Eu não tenho a pretensão também de ser com 30 anos, muita candidato. muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, né? Você é tão jovem ainda, muita coisa vai acontecer. Tem muito trabalho ainda para fazer. Muito trabalho para fazer, principalmente nesse mandato. Nessa área. Uma coisa que o eleitor não gosta é que, de repente, uma pessoa Não. mude no meio do caminho. Pelo menos termina o que você está fazendo, depois você pega e faça aí uma nova história, E um Magrão, novo caminho. e essa questão do trabalho, foi, na verdade, foi a tarefa que o prefeito me deu quando ele separou as secretarias para que eu cuidasse da conservação da cidade, né? Cuidasse melhor. Então, não é porque um segundo mandato a qualidade do serviço vai cair. Pelo contrário, tem que melhorar. A separação é para que a gente melhore as condições de trabalho. Tá certo. Aladim, obrigado pela sua participação. Prazer imenso ter você com a gente aqui. Provavelmente, futuramente, a gente vai voltar a conversar, porque, afinal de contas, restam aí 3 anos e meio, praticamente, de mandato ainda para a gente estar conversando com os nossos telespectadores. Encerrando, sempre a gente pede que o nosso convidado peça uma música para a gente sair, digamos, tranquilo e sossegado aqui do Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios. Qual é a música, Aladim? Em homenagem à minha futura esposa, Paula, o tema do filme Dirty Dance. Agora eu vou anunciar. Bill Medley, Jennifer Warren, I Had a Time of My Life. É essa? Perfeito, Magrão. Bom, pessoal, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente volta com mais um entrevistado para você aqui no programa Nova Ordem, Sociedade, Política e Negócios.